Oi, aqui é a Ju e, como promessa é dívida, eu vou fazer o meu vídeo sobre Idade Média e livros que falam sobre Idade Média para quem quer conhecer um pouquinho mais. E antes de falar sobre isso, quando você entra na faculdade, você toma logo uma porrada que é a de entender que tudo que a gente aprendeu na escola de forma linear, que acaba um período, imediatamente começa outro, a gente começa a ver que não é bem assim, que eles fazem essa periodização justamente para que a gente consiga fazer uma provinha decoreba sobre aqueles períodos que a gente vai depois fazer no vestibular. Então, quando você entra na faculdade, você acha que você sabe pra caramba de história, que você entende que a Idade Média é isso e aquilo, e outros períodos também, e nunca é isso, né? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, que a Idade Média acaba porque nasce um rapazinho iluminado e aí vira o iluminismo, o cara é brilhante e pinta a Capela Sistina. Não é assim, sabe? Todas as manifestações iluministas, que inclusive a Idade Média tem a denominação de Idade das Trevas em contraposição à Idade das Luzes, e isso é, novamente, um preconceito da Idade das Luzes contra um período que eles achavam essencialmente dominado pelas trevas em relação à religião, né? E a gente tem que, aqui nesse vídeo, pensar que eu não vou trabalhar com nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário. Uma pessoa que estuda história, acima de tudo, tem que entender que esses preconceitos são prejudiciais a qualquer aprendizado. E é engraçado, e aqui eu não farei nenhuma crítica ao marxismo, mas de fato, como o marxismo negava a ideia da religião, também esses historiadores muito formados nessa teoria que era predominantemente marxista, ficaram então com esse ranço também do período medieval. Então, às vezes, quando a gente estuda na escola, os professores dos anos 80, 90, sempre falavam de Idade Média como aquela sociedade rígida, que não havia dinheiro, circulação monetária, que não tinha cidade, que eram feudos. Isso tudo é um tremendo equívoco, porque na verdade a Idade Média teve uma movimentação tão enorme que gera não só o movimento das cruzadas, como a troca de especiarias e depois as grandes navegações, tá? Então, tudo que nasce depois, que a gente entende como iluminismo, mercantilismo, seja lá o que for, começa tudo isso que vem de um processo da Idade Média, inclusive na arquitetura, nas artes, na literatura, na religião, nas questões das reformas, e a Idade Média foi sim extremamente dinâmica. E aqui, mais uma vez, eu tenho que dizer para vocês que eu não defendo, não, aqui isso aqui é um vídeo acadêmico, não é um vídeo nem religioso, nem político, no sentido de defender nenhuma crença. Mas é importante que a gente também ficou com uma ideia muito da Igreja Católica por causa da Inquisição. E vale lembrar que a Igreja Católica, nós só somos Ocidente, como a gente conhece hoje, nossas fronteiras todas e toda a nossa cultura literária, nossa cultura de formas de agir e fazer, toda a nossa forma de lidar nos hábitos cotidianos vem dessa questão da igreja ter sido a única instituição, e aí a importância da igreja, ela foi a única instituição que cobriu o abismo que o Império Romano deixou. Então isso é muito importante que a gente saiba. Se não fosse a igreja assumir, enquanto instituição do Ocidente, essa junção, essa união desses territórios, nós não teríamos o que a gente tem hoje de Europa, por exemplo, ou nada nos arredores. Por que isso? Isso não é um e se. É porque populações germânicas estavam migrando, tá? Isso já, enfim, no final do Império Romano, antes de Cristo, essas populações germânicas estavam, que chamam de bárbaras também por um preconceito, não eram nada bárbaras, eram populações germânicas de diferentes culturas entre elas mesmo, que estavam querendo chegar, então, num território mais próspero. E essas migrações geraram, então, quando Roma começou a não ter mais força para lutar contra essas populações, elas começaram a fazer o quê? Negociar. Essas populações estavam nas fronteiras. Então, muitas dessas populações, inclusive, quando o Império Romano cai de vez, elas já eram cristãs. E isso é muito importante. Ou seja, Roma foi a última invasão e o que gerou, teoricamente, a queda oficial que inicia a Idade Média, porque o bispo pagava para essa população germânica não invadir Roma, que era
menina dos olhos, né, do bispo daquela época. Então, na verdade, quando eles invadem, é o que a gente considera, então, o início desse período medieval. É claro que a Idade Média, então, ela vai ser dividida em 3 partes, que são bastante aceitas, então, pelos historiadores, que é a Idade Média, a Alta Idade Média, a Idade Média Central e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a Idade Média mais antiga. Por que a alta parece que é mais velha? Porque vem de alten, que é antigo em alemão. Então você tem um primeiro período que a igreja ela assume não só essa estrutura política do Império Romano, como ela coloca toda a sua instituição com os moldes burocráticos do Império Romano. Né? Então as pessoas já estavam acostumadas com aquela ideia, com aquelas cobranças de impostos, com aquelas palavras como diocese, é uma palavra romana, por exemplo, que foi assumida pela Igreja Católica. Então a gente chama de cristandade. A cristandade é essa relação, tá, entre o poder político e o poder religioso, que nessa época não tem nenhum tipo de divisão, né? Não tem como separar o que era político e o que era religioso. Então, dentro dessas populações germânicas já cristãs, quando o Império Romano cai, você fica numa briga muito grande por territórios e por invasão de fronteiras. Se não fosse a Igreja Católica naquele momento colocar então um fio condutor institucional religioso, não teríamos nada do que a gente tem hoje, como a gente entende mesmo de Europa, tá? Ou de mundo ocidental. Então essa é uma característica muito importante para a gente entender também, que teve um período em que, se não fosse esse movimento de união em torno de um Deus único, a gente não teria nada do que a gente tem hoje, né? Então, vamos começar a pensar assim, sem ter preconceitos em relação às coisas históricas, tá? Então, a Idade Média, o que acontece? Ela nasce já com muitas ramificações dentro dela, né? Principalmente nas questões teológicas. Então, as dissidências ocorrem durante a Idade Média inteira. Então, a gente pensa assim, foi uma época em que a igreja dominou institucionalmente, mas dentro dela todas as dissidências, principalmente religiosas, vão ocorrer o tempo todo até gerar. As heresias medievais é que vão gerar depois, então, a grande reforma, né? E as primeiras heresias, isso é importante que a gente saiba, as primeiras heresias são de cunho teológico. E isso é muito bacana porque o bispo Ario, um bispo alexandrino chamado Ario, no século IV, ele questionava o que ele achava errado? A Trindade. E até hoje as pessoas não sabem responder muito bem a questão da Trindade, por quê? Nem a igreja soube. Então esse bispo Ario, ele vem dizer que ele acha errado você ter, então, se é um Deus único, como é que você tem Deus, Pai, tem o Filho e o tal do Espírito Santo? O que é isso, né? Então ele, na verdade, ele era mais ortodoxo do que a própria igreja, né? O Ario, ele lutava porque ele queria que fosse, ele achava um absurdo ter três unidades de poder. Então, obviamente, um dos maiores concílios, que são reuniões religiosas, que vieram todos os bispos da cristandade naquela época, se reuniam em Nicéia em 325 para resolver a questão da Trindade. E resolveram como? A Trindade, tem até uma música do Renato Russo que ele fala como é que a gente vai entender que, na verdade, Deus é 3, ou uma coisa assim, depois eu vou me lembrar da música, é exatamente isso. A Igreja Católica, então, naquele momento, resolve que eles são consubstanciados da mesma substância, ou seja, divinos, e banem o bispo Ario. Então, na verdade, muitas tribos germânicas daquela região já nasceram hereges, assim, já entraram no Império Cristão como hereges. Então, as heresias começaram desde aí. Agora, qual é o grande período mais importante da Idade Média que a gente tem até hoje em todas as nossas mentalidades? É a Idade Média Central, que basicamente vai do século XI ao século XIII. E essa Idade Média Central é onde tudo que a gente tem hoje, culturalmente falando, ainda nas nossas mentes, mesmo que nós sejamos ateus ou, enfim, evangélicos, qualquer coisa, a gente ainda tem na nossa mente construções que foram feitas na Idade Média Central. E o que essa Idade Média Central, então, faz? Além de todas as milhares de coisas que a gente já conhece, a passagem do romano
da arquitetura românica para a gótica, as pinturas medievais que eram consideradas estáticas. Por que elas eram estáticas, gente? De novo, vamos tentar entender. Não é porque as pessoas não tinham a técnica. Elas tinham a técnica, mas a função da pintura não era uma função artística, ela era uma função didática. Simplesmente didática. Então, as pessoas usavam isso para mostrar a história de Cristo, porque as pessoas não liam. A população inteira, praticamente, era analfabeta. As missas eram realizadas sempre em latim e os padres eram virados para o altar. Ou seja, tem igrejas até hoje na Europa que têm os sininhos. Por quê? Não tinham bancos, as pessoas usavam as igrejas para se reunir, para conhecer, era quase uma situação social, né? Um lugar onde você via e era visto. E aí tinha um dado momento que os sininhos, coroinhas tocavam os sininhos para mostrar para as pessoas que era a hora, então, da comunhão, porque elas estavam totalmente alheias àquele processo. Então a igreja, de fato, ela tem um distanciamento muito grande daqueles fiéis. E na Idade Média Central isso vai começar a ser questionado de novo, que são as heresias medievais. Qual é a diferença das heresias medievais para as heresias, então, antigas, que eram de cunho teológico? São heresias muito mais populares, ou seja, começa a nascer o indivíduo, e isso é brilhante. Com o nascimento do indivíduo, então, as pessoas começam a exigir um encontro maior com a fé. Né? E isso é um processo que traz, então, a criação e a remodulação de toda a crença eclesiástica, tá? Os monges agem aí, então, muito fortemente para trazer a igreja para as pessoas, e aí você chega mais adiante com as ordens mendicantes, você vê São Francisco, vê os franciscanos nascerem e os dominicanos. Também, então, por que as ordens mendicantes nascem e os monges começam a chegar nas pessoas? Porque a igreja estava muito afastada dessas pessoas. Então, as pessoas começam a exigir. E com o crescimento das cidades, por causa de tecnologias no campo, a mão de obra que antes estava no campo vai para as cidades. Então, é um momento que cresce enormemente a miséria nas cidades por pessoas vindas do campo que não são mais necessárias nesse campo. Então as pessoas falam assim, sim, os feudos. Por que os feudos nasceram, então, logo naquele primeiro momento da Idade Média? Porque as pessoas se reuniam em feudos porque ainda era uma situação de muita insegurança. Então, quanto maior e quanto mais poderoso o feudo era, menos ele era invadido. Então você nasce desses feudos para se proteger dessas invasões. Quando essas invasões começam a não ocorrer mais, e essas brigas começam a assentar, então as pessoas começam a passar para um outro período, que é o período da Idade Média Central. Nesse período, então, você tem uma população que começa a estudar, claro, pessoas que são nobres, né? E a igreja começa, então, a tentar adaptar várias dos seus ensinamentos para que as pessoas começem a se inserir, então, dentro dessa cristandade. Essa crítica, ela é feroz e você começa a ver nascer, não só dentro da igreja, dos monges, como das populações, um pedido de cada vez mais proximidade, então, à vida de Cristo. A igreja estava muito rica, né, porque ela era um grande senhor feudal da Idade Média, e ela começa a ganhar, então, muitas terras, muito dinheiro, e as pessoas começam a criticar isso, assim, né? Toda essa venda de indulgências, toda essa venda de pecados, lugarzinho no céu, era mais ou menos isso mesmo. As pessoas acreditavam enormemente nisso, e elas começam a exigir, então, esse retorno aos primórdios dos ensinamentos de Cristo. E aí nascem as heresias medievais, tá? Que tem uma repercussão imensa e que vão chegar ao ponto de serem, então, obrigatoriamente massacradas, tá? Então, assim, num primeiro momento, a igreja não tem uma inquisição, são várias inquisições locais, os bispos locais fazem pequenos tribunais, e as pessoas são colocadas, então, perante um tribunal para responder sobre essa escolha que ela fez. A palavra heresia significa escolha, e você não podia escolher, você era escolhido, você nascia nessa posição e não tinha escolha. Não é que nem a gente tem hoje, como as pessoas acreditavam naquilo, gente, elas não tinham opção, né? Então, as heresias medievais vão entrar aí muito fortemente, principalmente os cátaros, que é uma grande religião naquela época, que chamam de seita, mas era uma proposta religiosa, claro, que você era totalmente maniqueísta, você tinha o Deus mau e o Deus bom, entre várias outras heresias. Eu vou fazer este vídeo em 2 partes, e na segunda parte, então, eu vou indicar os livros e falar um pouco sobre a Baixa Idade Média. Espero que vocês tenham gostado e já já eu volto. Beijinhos!